navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei Graças a Deus, amém? Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus Cristo. Se coloque de pé. Abra sua Bíblia comigo em Salmos, capítulo 103. Salmos, capítulo 103. Que diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em ti em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, fez notórios os seus caminhos e a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Amém? Louvado seja Deus. Incline a tua cabeça. Senhor Deus e Pai Celestial, ó Senhor, nós sabemos, Senhor, que só Tu, Senhor, pode cumprir com a Sua palavra, Senhor. Que o Senhor, Pai, possa, Senhor, nos ajudar, Senhor, possa receber a nossa adoração, o nosso louvor. Que o Senhor encha os nossos corações nesta noite, Senhor. Que possamos, Senhor, nos alimentar um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Não só no culto, Senhor, mas no dia a dia, Senhor. Senhor, pois como é naturalmente, Senhor, nós não comemos só um dia, Senhor, mas todos os dias, Pai.
que nós possamos também, Senhor, se alimentar, Pai, da Tua palavra todos os dias de nossa vida, Senhor. E eu oro e te agradeço com a Tua igreja em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Os irmãos podem ficar à vontade. Quando estou angustiado, quando penso está tudo acabado, Ele vem me socorrer. Quando penso estou sozinho, neste caminho cantando os espinhos, Ele vem me socorrer. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, meu amigo e fiel Consolador, precioso és pra mim. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, meu amigo e fiel Consolador, precioso és pra mim. Tua presença doce calma e alegra minha alma, me dá forças pra vencer. Tu és tudo que eu preciso, és o meu melhor amigo, não quero te entristecer. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, meu amigo e fiel Consolador, precioso és pra mim. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, meu amigo e fiel Consolador, precioso és pra mim. Precioso és pra mim. Graças a Deus, amém? Vamos continuar louvando ao Senhor, então, 35 do Inário. Senhor, pro teu povo e venha buscar a tua igreja, levar-nos para um lugar novo, porque o teu povo é o que mais deseja. Pois neste mundo de dor nós não queremos
que viver. A grande falta de amor faz desfalecer. Volta, Jesus, volta, Jesus, volta, Jesus, volta, Se o Senhor demorar, a fé de muitos pode sucumbir. Venha, Senhor, nos buscar para nos ajudar a entrar no porvir. Pois neste clima tão tenso que o teu povo vive, hoje é mortal. A tua volta agora é essencial. Volta, Jesus, volta, Jesus, volta, Jesus, volta, sei que quando tu voltares, a vida será muito diferente e as trevas te dissipares e tu dominares poderosamente, e no teu reino de glória, com grande vitória, tu dominarás. Terminará a história e o fim será paz. Volta, Jesus, volta, Jesus, volta, volta, Jesus, volta, Jesus, Graças a Deus, amém? Se coloque de pé. Vamos inclinar nossas cabeças, vamos fazer a oração pela oferta. Senhor Deus e Pai Celestial, Tu és santo, Senhor, digno de toda a honra, de toda a glória, Senhor. Senhor, pedimos, Senhor, neste momento que o Senhor nos abençoe, Pai, ajude o Teu povo, Senhor, que possamos, Senhor, crer na Tua palavra, Senhor, que o Senhor prospere, Senhor, nossos irmãos, Pai, que o Senhor, toque no coração de cada um, Pai, que nós possamos, Senhor, Te adorar ainda mais, Pai, e nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.
águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus. Ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa a caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te conduzirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Graças a Deus, amém? Louvado seja Deus. Vamos louvar mais um hino, então. Você está grato a Deus nesta noite? Eu sou muito grato ao Senhor, amém? Se coloque de pé, vamos cantar este último hino. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, te agradecer com todo o meu ser.
fazer por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Graças a Deus, amém? Aproveitar que estamos de pé, vamos cantar Somente Crer. Somente crer, somente só nosso amado Pai Celestial, nos aproximamos da Tua graça, Senhor, pois o Senhor tem preparado esta atmosfera, a qual nós temos louvado ao Senhor, e o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. E aqui estamos, Senhor, uma vez mais para o serviço do Senhor. Que Teu Espírito Santo venha, meu Deus, tomar controle de cada coração, Pai, que foi preparado. O Senhor mudou o ambiente, Pai, deste lugar. A Tua presença, Senhor, faz-se necessária em nosso meio. E nós queremos ouvir a Tua voz nesta noite. Que Tu possas falar aos nossos corações através da mensagem. Pedimos que o Senhor venha sondar os nossos corações, Pai, porque a Tua palavra é mais afiada do que uma espada de 2 fios. É ela que penetra as juntas e medulas e vai até a divisão da alma e do espírito. Então, enquanto ouvimos a Tua palavra, que o Senhor venha discernir os nossos corações e nos dar aquilo que necessitamos para ser melhores, Pai. Que o Senhor abençoe a cada um, pois pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Creio que é o melhor que nós podemos desejar um para o outro. E que o Senhor lhe abençoe. E somos irmãos. Amém? Então, creio que nós desejamos ir para o mesmo lugar, a qual o Senhor foi preparar este lugar. Vamos ler a Bíblia.
Abra comigo no livro de Números, no capítulo 13 e no verso 30. Números, capítulo 13, versículo 30. Tivemos um culto muito abençoado no domingo passado. O pastor Niles foi ricamente abençoado pelo Senhor e nos abençoou de uma tal maneira que nós ainda estamos degustando da mensagem que Deus nos deu através do servo do Senhor. E isso é muito bom, nós meditarmos. A ovelha, ela é um animal ruminante, ou seja, ela come, e depois quando ela vai deitar para descansar, ela fica ruminando aquilo que comeu, fica remastigando, né? E aquilo ela tira mais ainda, sai mais nutriente de lá ainda. Então nós podemos comer da palavra de Deus e meditar. O Salmo 1 diz: bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor. Você ouve e depois fica meditando naquilo. Amém? Números capítulo 13, versículo 30. Vamos ler somente este versículo, que diz assim: então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Amém? Que possamos ter esta fé nessa noite. Vocês podem ficar à vontade, podem se assentar. Hoje o irmão Jairo não pôde estar conosco. Ficou ali em Araranguá. E nós tivemos mais cedo fazendo algumas visitas. E foi de muito proveito as visitas. Deus nos falou e ajudou ali alguns irmãos. Isto é o ministério pastoral. O ministério de um pastor não é apenas atrás do púlpito, mas é quando for solicitado, ele está ali para atender. Então eu sempre digo, irmãos, quando vocês precisarem de um conselho, precisarem de uma palavra, chamem o pastor. Por trás deste pequeno homem, de estatura pequena, magro, há um ministério, e este ministério é Jesus Cristo. É Ele estendendo a mão para as suas ovelhas. Então jamais rejeite o ministério. Você muitas vezes pode ser que não concorde com um homem, da maneira de vestir, ou o jeito que ele penteia o cabelo, ou se o carro dele é preto e deveria ser branco. Isso são coisas naturais. E aqui ninguém é como um robô, né, que todos foram feitos assim, em série, todo mundo pensa igual, todo mundo veste igual, mas nós temos nossos próprios pensamentos. Mas uma coisa que nós devemos sempre ter, aquilo que o outro tem, é o mesmo Espírito Santo. Não podemos ter espíritos diferentes. Não podemos ser contrários à palavra. Nós precisamos estar a favor da palavra. E quando você crê que o Espírito Santo está falando, nós devemos colocar força naquilo que o Espírito Santo está falando. Se Ele nos convida a orar, nós devemos então nos unir para orar. Se Ele nos convida para falarmos do amor de Deus, nós então devemos fazer força, lutarmos para falar do amor de Deus. Porque Ele é o nosso general. O profeta diz na mensagem, o grande guerreiro chamado Davi, que nós temos um general de 5 estrelas, que são as 5 letras do nome Jesus, J-E-U-S, né? Jesus, J-E-S-U-S. Então ele é o nosso general, o Espírito Santo. E nós devemos sempre ouvir a sua voz. Amém? Então nós queremos estarmos sempre com o mesmo Espírito Santo, agindo da mesma maneira quando o Senhor nos falar. Eu quero ser a defesa do irmão quando o irmão estiver sendo sobre ataque.
E eu desejo que você também seja a minha defesa em oração, né? Quando você está orando por mim, eu estou orando por você, e assim nos tornamos um corpo unidos. A oração de Jesus foi que nós fôssemos unidos nele, assim como ele e o Pai também são um. A palavra e o Espírito sendo o mesmo, e a igreja e o Espírito Santo sendo também a mesma. Assim como a noiva, quando casa com o marido, os dois se tornam uma só carne. Então nós estamos lutando e chegando a este dia, a qual nós seremos um com Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite eu gostaria de falar a respeito do poder da decisão. Toda decisão, ela gera um poder. Ela vai gerar um resultado. Cada decisão que nós tomarmos. E você sabe que toda a decisão, por menor e mais simples que seja, ela pode ser uma decisão muito importante. E nós sabemos que nossa vida ela é tomada por decisões. No natural, você tem o poder de decidir muitas coisas. E muitas vezes nós tomamos decisões e depois nós vemos que aquelas decisões foram erradas. E nós desejaríamos voltar atrás no tempo para mudar aquela decisão. Mas Deus não nos dá este poder de voltarmos atrás no tempo. Mas Ele nos dá o poder de aprender com os nossos erros e não tomarmos mais decisões erradas. Agora, para nós sabermos se a decisão é certa ou errada, nós temos que ter uma base. Nós temos que ter algo em o que confiar. E nesse tempo, nesta era de Laodiceia, nós vivemos num tempo de indefinições. As coisas não têm uma definição própria. Nós vemos as cores. Hoje as cores já não são mais como eram, mudaram. Há cores que eles inventaram e parece que você não sabe que cor que aquilo é. Há atitudes de pessoas que aquilo, você não sabe se aquilo é um homem ou uma mulher, atitudes, roupas, porque são eras de pessoas indefinidas, cortes de cabelo, palavras, sotaques, jeitos de falar. Nós mesmos somos brasileiros aqui na terra e nossa linguagem natural é português. Mas nós vemos muitas pessoas querendo usar o inglês, colocando nome de coisas inglesas. E aquilo parece que confunde a mente das pessoas. Porque nós queremos ser diferentes, as pessoas querem ser diferentes. E aquilo gera uma coisa que não se dá para saber se é certo ou errado, porque é uma era de indefinição. Assim também é no mundo espiritual, nós vemos que há uma grande batalha, e você vai ver então que Satanás ele tem se arrastado para dentro das igrejas, se arrastado para dentro dos lares, e tem pressionado as pessoas. As pessoas estão sob pressão, e quando você toma uma decisão sob pressão, 99% das vezes você vai errar. Quando nós tomamos uma decisão por pressão. Você vai ver o próprio Moisés, quando ele foi pressionado pelo povo, por causa que não havia água, e então Deus desce e diz para Moisés tocar na rocha. E a Bíblia diz em Coríntios, no capítulo 10, que aquela rocha era Cristo. Mas Moisés, pressionado pelo povo, tomou uma decisão errada. Ele não tocou na rocha, ele bateu na rocha por 2 vezes. E aquela decisão de Moisés custou-lhe que ele não pôde entrar na terra prometida.
Deus levou ele a um monte, mostrou a terra e disse: Moisés, por causa da tua atitude, porque eu mandei você tocar na rocha, e você bateu na rocha. E por você bater na rocha, você não vai poder entrar na terra. Então veja, são atitudes feitas por pressão. Então o diabo, ele é um sem vergonha, vamos dizer assim. E quando aquilo funciona contra alguém, ele vai então colocar tudo que ele tem para pegar mais pessoas naquilo. E nós vamos ver o profeta dizendo na mensagem o poder da decisão. Ele diz que na Bíblia nós vamos ver 3 poderes. Ele diz, e o primeiro poder é o poder de Satanás. E então o outro poder é o poder da fé. E então o terceiro poder, nós temos o poder de Deus. Temos 3 poderes. E ele diz, e nós vimos que Satanás é sempre quem demonstra o seu poder primeiro. O diabo sempre está interessado em vir na frente e agitar o povo, agitar a igreja, agitar as pessoas agitadas, pessoas com os pensamentos rápidos, deduzem as coisas muito rápido. As pessoas querem ser rápidas, querem ser a primeira pessoa a dar a opinião, querem ser a primeira pessoa a dar ali a sua opinião, comentar ali nos comentários, na internet, querem ser a primeira pessoa a falar no grupo da igreja ou no grupo da família e dar o seu parecer, sem muitas vezes nem conhecer todo o quadro, sem muitas vezes não ouvir tudo aquilo que o pastor está falando e automaticamente ali no banco já começa a dizer, ei, o quê? Essa pregação de novo? O quê? Falar isso de novo? Mas não espera para ver onde o Espírito Santo vai levar. E muitas vezes nós pecamos antecipadamente. Nós erramos por querer sermos rápidos demais. Mas nós temos que nos aquietar. Nós temos que nos aquietar na doçura do Espírito Santo e crer em nossa oração. Porque eu creio que cada cristão que vem à casa de Deus, ele vem para falar com o Senhor. E a sua oração é, Senhor, usa o ministro que vai ministrar. Usa, Senhor, seja o pastor, seja o irmão Ezequiel que vai pregar, seja o irmão Luciano, seja um pastor, que vai vir para pregar aqui. Usa o teu servo para nos falar, porque são, Senhor, trabalhadores da tua seara. São homens que o Senhor enviou para a sua igreja. E quando nós oramos, nós devemos crer em nossa oração. Porque nós devemos querer ouvir o que Deus tem para falar. Mas o diabo sempre ele vem na frente. Sim, você vai ver no livro de Daniel, no capítulo 11, quando Daniel veja as visões a respeito, então ali, das coisas que iriam acontecer. Então Daniel se interessa em buscar a Deus. Vocês sabem, Daniel era um profeta. Ele era um homem espiritual. Então cada um de nós devemos ser como Daniel. Devemos ser pessoas espirituais. Devemos ser pessoas que oram. Porque Daniel não está ali para ser alguém diferente de nós, ainda que ele tinha um dom profético, mas estes homens ficaram para um exemplo nosso. Você vai ver que há 2 tipos de pessoas na Bíblia: aqueles a quem nós devemos seguir os seus passos e aqueles a quem nós não devemos seguir os seus passos. Então eu quero seguir os passos de Daniel. Amém? Então você vai ver que Daniel, quando ele recebeu aquelas visões, ele se interessou então em buscar ao Senhor. E eu creio que quando Deus fala conosco, nós devemos nos interessar em buscar ao Senhor. Quando Deus nos fala nesta era através de uma mensagem de um profeta. E por que nós somos desta mensagem? Por que nós somos chamados desta mensagem? Nós não somos chamados para ser apenas uma igreja diferente, mas nós somos a Senhora eleita. Você foi eleito para crer na mensagem do último mensageiro desta era. Você foi chamado para ser aquela que vai entrar pelos portais e vai entrar pela porta, disse Jesus. Você foi eleito para crer nesta mensagem. Então você não deve ter um coração dobre. Você não deve ter um coração dividido.
que hoje crê e amanhã não crê. Hoje crê no profeta e amanhã, por causa de alguém que falou alguma coisinha a respeito de William Branham, você já fica todo embaraçado, todo envergonhado, todo não sei, eu acho que quem sabe ele não é. Você não deveria ser uma pessoa de um coração inconstante, mas você deveria ser uma pessoa com uma fé forte, uma fé rígida. Sim, como disse Pedro, quando falaram mal de Jesus e disseram que a mensagem de Jesus já não era mais uma mensagem aceitável, quando ele disse: aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Jesus estava pregando para um povo que estava saindo da lei, e a lei dizia que você não podia nem tocar num cadáver, muito mais comer a carne dele. A lei dizia que você não podia nem tocar no sangue de um animal, muito menos beber o sangue de uma pessoa. E aquela mensagem de Jesus foi muito dura. E eles se apressaram em julgar aquela mensagem. Aqueles 70 discípulos que Jesus chamou, eles se apressaram a julgar o que Jesus estava falando. E a Bíblia diz que eles se desanimaram e foram embora. E muitos já não andavam mais com Jesus. Mas quando Jesus olhou para Pedro e para os seus apóstolos, ele disse: e vocês? Vocês não querem ir embora também? Mas Pedro não foi precipitado. Mesmo que Pedro não entendeu toda aquela mensagem que estava sendo pregada, mas Pedro sabia de quem estava vindo aquela mensagem. Ele conhecia a fonte. Mesmo que você não entenda no momento que Deus está falando, mas você tem que conhecer a fonte daquela mensagem. Você tem que ter um discernimento e saber que é Deus que está falando. Então você fica ali, na quietude do Espírito Santo, até que ele venha e revele aquilo no teu coração. Então Jesus disse: se vocês não querem ir embora, o que disse Jesus? O que disse Pedro, melhor dizendo? Senhor, para quem iremos nós? Se só de ti procede as palavras da vida eterna. Nós não entendemos nada do que o Senhor falou, mas uma coisa é certa: nós vamos ficar contigo, porque tu és a fonte da vida eterna. Então eles não foram precipitados. E lá na frente, então Jesus pega o pão ázimo e ele levanta aos céus e disse, agradecendo, disse: este é o meu corpo que é partido por vós. E então ele quebra aquele pão e começa a dar aos seus discípulos, e eles começam a comer. Então ele pega o cálice do vinho puro e diz: este é meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Aleluia. Então eles entenderam o que Jesus tinha pregado. Não é comer o corpo literal de Jesus, não é a carne, mas era a ceia. Ele estava falando da ceia do Senhor. Então veja, eles não foram precipitados. Então cuidado, para que o diabo não deixe você precipitado, para que você não tome uma decisão precipitada nesta batalha que estamos batalhando. Como nós estamos falando em vários cultos sobre que nós estamos tendo uma batalha e somos representados como estrelas. Estrelas que estão brilhando nesta era tão maligna e tão escura. Assim como o diabo também tem estrelas que estão brilhando, mas é uma falsa luz. É uma luz híbrida. Não é uma luz verdadeira. Porque a Bíblia diz que Jesus é a luz que ilumina todo homem que vem à terra. Ele é a luz verdadeira. E é esta luz que nós temos que brilhar. Veja. Então aqui, no livro de Daniel, então Daniel está orando. Então o anjo vem a Daniel e diz: então ele me disse no verso 11: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo, falando comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, então desde o primeiro dia que ele aplicou no coração dele a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Então a nossa oração, ela primeiro é examinada dentro do nosso coração. Deus, ele quer saber o motivo da tua oração. E o profeta diz: se você quer ser curado nesta noite, qual é o motivo que você quer para ser curado? Você quer ser curado para servir ao Senhor? Para ser mais fiel a Ele? Ou você quer ser curado apenas para vir no culto e ficar 1 mês, 2 sem vir? Porque você vai trabalhar mais? Porque você vai pegar mais serviço?
Você vai sair mais, vai visitar mais parente? Ou você quer dar a tua vida, a tua cura para o Senhor e dizer, Senhor, eu não quero sair nem um dia dos teus tabernáculos. Eu quero estar aqui, Senhor, como um testemunho vivo, que o Senhor ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sim, o profeta diz, qual é o motivo? Muitas pessoas não são curadas, porque o motivo que elas querem é errado. É um motivo errado. Mas quando elas querem dar aquele motivo para Deus, rapidamente Deus se interessa em te curar. Porque Ele deseja pessoas que querem colocar a mão no arado. E como nós falamos aqui, né? Quando se coloca a mão no arado, não pode se olhar para trás. Se você olha para trás enquanto o arado está sendo, sai fora do carreiro e faz estrago. E quando nós olhamos para trás, o diabo faz estrago. Então temos que colocar as mãos firmes nesse arado e ir adiante. Então o anjo disse, quando no teu coração, tu te aplicou em saber as coisas de Deus, e a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Agora veja, porém o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, este é o diabo. Satanás estava entre Daniel e a resposta da sua oração. E você vai ver que este demônio, esse príncipe das trevas, dos lugares altos, estava segurando Gabriel. Por 21 dias. Ou seja, o diabo vai na frente. E se Daniel tivesse desistido no segundo dia, se Daniel tivesse desistido no terceiro dia, ou no quinto dia, veja, como nós precisamos compreender como o diabo age. E muitas vezes você vem e pede para Deus, e Deus permite aquela prova ficar ali mais uns dias, para ver se você vai continuar crendo, se você vai continuar orando, se você vai continuar adorando a Deus, ou se você vai desistir, vai murmurar, vai dar lugar ao diabo. E a Bíblia diz, não des lugar ao maligno. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que é resistir? É ficar firme. É não sair da posição, é se manter. Pastor, eu estou há 1 ano orando, ore mais 1. Estou há 2 anos, ore mais 2. Deus sabe o momento certo que Ele vai te ajudar, que Ele vai abrir as portas para te abençoar. Sim, então o diabo sempre vem na frente. Ele vem para assustar a igreja, ele vem para desanimar, ele vem para tirar você da posição. Muitas vezes a pessoa está ali orando por um filho que está desviado, está fora da presença, e ela ora 1 ano, 2, 3, e quando está chegando ali a resposta da oração dela, então o diabo vem com mais pressão, porque o diabo sabe que você vai receber. Porque Deus não joga a sua palavra no ar para ela voltar vazia. Ele diz que a sua palavra é enviada e ela jamais voltará para ele vazia. E a Bíblia diz, se você pedir com fé, crendo, vai receber. Então, geralmente, quando a pressão está maior, aí é que nós temos que entender que a bênção também está mais perto. Mas é nesse ponto da batalha que as pessoas desistem. E rapidamente elas saem e já se entregam para o mundo. Saem hoje da igreja. Amanhã já está de bermudão, com uma lata de cerveja na mão. E você diz, pastor, ele nunca foi crente. Muitas vezes é porque o diabo está colocando bastante lixo sobre aquela pessoa, para ela desanimar mesmo. Eu sei que uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela não faz isso. Mas muitas vezes ela está ali pronta para receber o Espírito Santo, e ela desvia. Ela está pronta para receber o selo na sua alma, e ela desvia. E o diabo começa a encher ela de lixo, para quê? Para que ela perca ali então a esperança, perca o desejo de receber o Espírito Santo. Mas estava ali na porta. Jesus disse, eis que eu estou à porta e bato. E ele está ali, batendo. Então nós vemos aqui, que o anjo diz, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então o anjo ficou ali preso por 21 dias. Mas Daniel não desistiu. Daniel ficou na beira do rio em oração e jejum por 21 dias, esperando a resposta.
Assim como Jesus disse para os seus discípulos, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E eles ficaram naquele cenáculo 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 10 dias, até que do alto descesse o Espírito Santo. Mas quem sabe se eles, como diz o profeta, no primeiro dia, no segundo dia, tivesse ali um pouquinho de dor nas costas, tivesse ali algum arrepio e dissesse, nós já recebemos o Espírito Santo, vamos adiante, eles teriam falhado. Quem sabe se alguém tivesse apenas falado ali alguma coisa e dito, olha, eu acho que nós já temos toda a palavra, nós tocamos no mestre, ele tocou em nós comemos o pão que ele multiplicou, isso já nos basta, nós já temos muito para falar, vamos sair porta fora. Mas não foi isso que ele disse fiquem ali, até que do alto vocês recebam. Então nós temos que ficar posicionados, ficar ali esperando até que o Senhor venha e mova aquilo. Então o diabo sempre vai vir na frente. Nós vamos ver no livro de Atos. Olha como isso é interessante, no capítulo 5 e no versículo 34. Que antes que Jesus viesse, o diabo também enviou outros para confundir o povo. E o diabo sempre vem na frente, como diz o profeta aqui. E você vai ver em Atos capítulo 5, no versículo 34. Quando os discípulos estavam para ser açoitados e presos pela igreja, pelos fariseus, então um homem chamado Gamaliel, ele veio e deu um conselho para eles. E disse, mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes, homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias, dos dias que eles estavam pregando a Jesus, antes desses dias, levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. Então teve um homem antes de Jesus que veio e parecia uma grande liderança para o povo. Parecia ser um Messias para o povo. Parecia ser um grande homem antes de Jesus, porque o diabo vem primeiro. Então veja, dizendo-se ser alguém, e este se ajuntou o número de uns 400 homens. Então não era fraco, Jesus conseguiu 12, esse aqui conseguiu 400. O qual foi morto, e todos que lhes deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Então veja, o diabo fazendo um movimento, parecia uma grande coisa, uma grande solução, mas então se acabou em nada. Então veio quem? Depois deste ajuntou-se Judas o Galileu. E nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu a todos os que lhe deram. Mas também este pereceu e todos os que lhe deram ouvidos e foram dispersos. Veja, então o diabo veio na frente. Aí quando Jesus veio, como é que o povo ia crer? Será que você não é mais um Teudas? Vai fazer um movimento e acabar em nada? Será que você não vai ser mais um Judas também, o justo, que vai vir com um movimento aí e se acabar em nada? Então o povo já estava assim, com o pé atrás. Olha como o diabo vem colocando medo. Eu soube que o fulano lá, que a ciclana, que a igreja X, e o diabo vem vindo com coisas. E o profeta diz, nunca olhe para os barcos que afundaram. Olhe para os barcos que estão chegando. Não olhe para aqueles que desviaram, mas olhe para aqueles que selaram seu testemunho na presença de Deus. O diabo é especialista em querer desanimar o povo. O diabo é especialista em enviar pessoas, anjos caídos, estrelas caídas, para te desanimar. Então veja, o profeta diz, o poder de Satanás, o Satanás sempre quer demonstrar o seu poder primeiro. Observe pequenas coisas quando começam a ferver de início. Você sabe, o marmelo cresce em uma noite e morre no outro dia. Leva um longo tempo para uma árvore de carvalho crescer, mas ela estará bem enraizada e firme quando crescer. Então cuidado com esses grandes movimentos que aparecem do nada aí. Essas grandes revelações, essas grandes pessoas que te visitam, que te mandam mensagem, que vão na tua casa para falar mal do pastor, da igreja. Cuidado! Eu quero ver resiliência, eu quero ver realmente se aquela pessoa, ela é constante.
Ou se ela fica pulando de igreja em igreja. Um dia está crendo num pastor, outro dia está crendo no outro, um dia está na igreja, outro dia está lá no mundo. Eu quero saber a vida dela. Será que ela tem uma vida resiliente, firme, ou ela é uma pessoa que vai de um lado para o outro? Cuidado. A Bíblia diz que a fé vem pelo, mas a apostasia também vem pelo ouvir. Cuidado. Eu já vi muita gente dizer assim, se fosse comigo ele ia ver. E hoje está no mundo arrebentado, porque não se brinca com espíritos, não se brinca com demônios. Não queira você se colocar perante esses demônios religiosos sem ter o Espírito Santo. Não pense você, o profeta irmão Branham, ele chega a dizer que a única coisa que nos guarda da falsa doutrina, a única coisa que nos guarda da marca da besta, não é o quanto que você conhece da mensagem. Não é o quanto que você já leu da Bíblia e da mensagem, não. Mas é a eleição divina. É a única coisa que te guarda, é a eleição. Porque a Bíblia diz que nesse tempo, os dois espíritos seriam tão parecidos, que se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Não nos engana porque somos eleitos para não cair. Porque fomos chamados, predestinados para ser posicionados para o Senhor. Então não brinque. Não torne a tua casa um ringue para o diabo ali te humilhar. Não, mas mantenha a tua casa limpa. Mantenha o teu celular limpo. Mantenha a tua vida limpa. O Espírito Santo não habita em um templo sujo. Cuidado com o que você escuta. A Bíblia chega a dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Comece a escutar uma coisinha. Por que nós sempre filtramos, e eu ensino aqui a igreja, quando você vai ouvir um pastor de fora, de um programa A, de um culto B, mas é da mensagem, mas comunique o teu pastor. Pastor, vou assistir aqui, me mandaram um vídeo de um pastor fulano. Então quer dizer que a tua igreja não tem o Espírito Santo, pastor? Tem que estar agora cuidando das ovelhas? Esse é o trabalho do pastor. Não é que eu não creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, e eu creio na maneira que o Espírito Santo deu para nós. Nós temos um filtro que é a palavra. E não pense que o Espírito Santo vai vir como se fosse uma fadinha na tua cabeça e chacoalhar ali uma varinha mágica. Não, ele tem uma ordem. Como nós aprendemos aqui, ele te deu um pastor para te guardar, te proteger. E é o Espírito Santo através daquele dom que está no pastor. Mas nós muitas vezes queremos ser pessoas, vamos dizer assim, aventureiras. Não, mas eu vou assistir, eu vou ver. O pastor disse que não era para ver, mas eu vou ver. É o mesmo espírito de curiosidade da Eva. Deus disse para não tocar, mas eu vou dar só uma tocadinha. Deus disse para mim não ouvir a serpente, mas eu quero ver o que a serpente tem para falar. Depois eu vou. Acabou-se. Quando ela viu, já era. Então não brinque com as coisas. Se Deus falou, obedeça aquilo. Obedeça. Uma vida resiliente, como disse aqui o profeta. Uma árvore de carvalho demora anos para crescer, mas ela cresce e fica firme. Um cristão, muitas vezes, o que Deus faz na nossa vida leva muito tempo às vezes, mas aquilo permanece. Então cuidado, né? Cuidado. Então descobrimos que o poder dele, do diabo, ele tinha poder, e aquele poder era a morte. Opa, eu pulei aqui um versículo aqui, um parágrafo. Então o diabo geralmente começa aquele pequeno estouro, e então observe, ele tenta cortar o movimento de Deus. O diabo vem na frente para cortar o movimento de Deus. Toda vez ele fará isso, e ele ainda é o mesmo diabo. Usa a mesma tática ou técnica que ele usou nos dias antigos, ele ainda usa hoje. Então, quando começa a vir luta e prova, te acalma. Quando começa a vir dificuldade na igreja, não murmure, te acalma, vamos orar. Vamos nos unir. É o velho diabo vindo com sua tática. Por quê? Porque ele sabe que Deus está mandando algo para nós. Está vindo algo. Se eles atacaram o Gabriel no caminho, se o diabo veio, por quê? É porque Deus estava enviando a resposta para Daniel. Se ele levantou um Teudas, se ele levantou um Judas, é porque o Messias estava vindo.
Então sempre tem algo vindo para nós da parte de Deus, mas o diabo vai vir para colocar incredulidade. Não creia no diabo, creia em Deus, confie em Deus, porque é uma batalha. Todas as vezes ele fará isso, ele ainda é o mesmo diabo, usa a mesma técnica que ele usou nos dias antigos, ele ainda usa hoje. Nós poderíamos ler o Velho Testamento, então nós aprenderíamos as táticas do diabo, como ele faz. E quando você sabe como ele age, você também sabe como se defender. Quando você sabe as técnicas, as táticas, então você começa a saber como lidar com ele. Então descobrimos que o poder dele, ele tinha um poder, e aquele poder era a morte. Mas ele não tinha nenhum poder além daquele. Seu poder se resume em morte. Então, além da morte, a fé vê o Deus da ressurreição. Então, o diabo tem um poder chamado morte. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. É isso? Mas Jesus diz que ele veio para dar vida. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Mas no meio desses dois poderes, você tem que ter a tua fé. Jesus não pode fazer nada por você se você não crer. É por isso que são 3 poderes. Tem o poder do diabo. E o profeta diz que o medo é uma fé pervertida. O medo é uma fé no diabo. Quando você está com medo, você está crendo na mentira de Satanás. O médico vem e diz, você tem câncer, você vai morrer. E aquilo gera medo no paciente, e ele fica 10 vezes pior do que ele já estava. Mas se ele pudesse crer em Deus e dissesse, mas ainda há uma solução, há um Salvador, aquele que levou as minhas enfermidades no Calvário, ele pode tocar em mim, ele pode me curar. Então o poder da tua fé vai se conectar com o poder de Deus e você verá um milagre na tua vida. Então você tem que colocar a tua fé em Cristo, a tua fé na palavra de Deus. Então veja, 2 poderes, ou 3 poderes, o poder de Deus e o poder do diabo. Então o diabo ele veio sempre para destruir, para colocar medo. E nós voltando aqui para o livro de Números, capítulo 13. Eu falei para vocês no último culto que nós íamos entrar em Números, capítulo 13. Porque em Números, capítulo 13, você vai ver que Deus, ele diz a Moisés para mandar 12 espias para a terra de Canaã. Canaã representa o batismo do Espírito Santo, como também representa o milênio para nós. E para nós chegarmos ao milênio tem que haver um rapto. E nós estamos lutando para chegar até o rapto. E eu vejo algumas pessoas dizerem, pastor, mas o eleito não se perde, não precisa lutar. Se você tem esse pensamento, isso prova que você não é um eleito. Não, porque um eleito está lutando constantemente. Você não está entregue. A Bíblia diz, em Judas, no capítulo 1, no versículo 3, Judas nos convida a batalhar pela fé. Então, se você é um eleito, já tem que batalhar? Sim, você tem que manter. O que a Bíblia diz? Guarda o que tu tem. Você é um eleito? Então você tem que lutar para guardar o que você tem. Guarda o que tu tem para que não tomes a tua coroa. A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Tem que lutar? Tem que se esforçar? Tem que se esforçar, gente. Tem que lutar. Tem que realmente ter uma observação dobrada. Nós estamos na era do olho, na era da águia. E a águia ela tem um olhar aguçado, ela está olhando lá na frente, ela está discernindo o que está acontecendo. Se você é um eleito, você está ouvindo o pastor pregar e você já está discernindo. Você está vendo o que já aconteceu, o que está acontecendo. Às vezes você recebeu uma visitinha, às vezes você recebeu uma mensagenzinha e aquilo não fechou com aquilo que o pastor tem ensinado, não fechou com aquilo que o profeta tem ensinado, e Deus está falando e você diz, olha, Deus está me advertindo sobre este espírito. Às vezes uma visitinha faz você cair, faz você desviar. Uma visitinha. Porque são espíritos. E o diabo sempre vai procurar o machucado, o fraco. Porque essa é a natureza dele. Assim como o leão, assim como o lobo.
lá na savana, eles observam a manada, e eles ficam olhando para ver quem é o mais velho, o mais fraco, ou um filhotinho que recém veio à igreja. Aqui lá nós podemos pegar. Você sabe, a história mostra, a biologia mostra isso. E eles ficam pesquisando por que eles não pegam o saudável, porque o saudável pode se defender. O saudável, o alce saudável, né? O búfalo saudável, ele se defende, mas aquele que está doente, fraco, não consegue. Então o diabo está ali sempre olhando. Então não te aparte do meio do rebanho. Não te aparte debaixo das asas potentes de Jeová. Não te aparte dela. Fique debaixo do Senhor. A Bíblia diz que Ele tem asas estendidas para nos guardar. Jesus chegou a dizer: quantas vezes eu quis juntar vocês, como a galinha junta os seus pintainhos. Nós temos que estar debaixo dessas potentes asas. Então nós vemos que o diabo, ele está realmente procurando derrubar as pessoas. E aqui no livro de Números, no capítulo 13, Deus manda enviar 12 espias, e vocês sabem, eles vão, e no versículo 25, e eles voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias, e caminharam e voltaram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o seu fruto. Então o diabo nunca vai vir, como eu sempre disse, o diabo nunca vai vir desmerecendo o mensageiro, nunca vai vir assim, porque ele sabe que se alguém chegar e falar mal de William Branham, você já... Como que eu vou descrer do mensageiro? Como que eu vou descrer do homem que Deus enviou? Como que eu vou descrer dessa mensagem? Mas ele vem sorrateiramente. Não, realmente a mensagem é verdade. Mas o teu pastor não está pregando toda a verdade. O teu pastor não está realmente falando tudo o que tem que falar. E o diabo vai vindo. Ele não desfaz a mensagem. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o seu fruto. E o povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. E começaram então a falar mal da terra. Começaram a dar notícias de que a terra era boa, mas não tinha como tomar ela. E assim é o que o diabo faz. Ele começa a dizer que você não tem condições, que o ministério que você está não lhe dá direito ao Espírito Santo, que o lugar onde você está, não, você tem um lugar melhor para você estar, e não existe lugar melhor do que você estar em Cristo. Não é porque você vai sair daqui para ir para a igreja A, que lá eles têm uma fórmula mágica de você estar em Cristo, não. A fórmula mágica você já recebeu, que é o Espírito Santo, é orar, é jejuar, é ler a palavra, é crer na mensagem. Não é se encher de teologia, mas é crer naquilo que o Senhor tem nos falado através da mensagem. Mas parece que eles querem ter uma fórmula mágica. Porém, os homens que com ele subiram, no versículo 30 nós lemos, o que diz no versículo 30? Então Caleb fez calar o povo perante Moisés. E disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Olha que atitude que Caleb tomou. Olha que decisão Caleb tomou. Eu quero que vocês observem que ele tomou a decisão certa de defender a palavra. Ele tomou a decisão certa de defender a mensagem que eles receberam. Mas havia 10 espias contra eles. Mas ele não estava olhando o número, ele estava olhando o poder da mensagem que eles receberam. E nós temos que defender a mensagem, porque Deus está observando. E você vai ver no capítulo 14, no versículo 20, Deus diz assim: olha, porque Caleb tomou esta decisão de defender. E porque Caleb tinha um espírito diferente desse povo aí. E nós temos que ter um espírito diferente, temos que ter o espírito da mensagem. Temos que ter o Espírito Santo, que é o espírito da mensagem.
Não temos que ter um espírito denominacional, gente. Eu saí da igreja A e eu estou aqui. Você não pode ser mais daquela igreja. Você não pode ter mais os mesmos costumes daquela igreja. Você tem que nascer de novo. Ou então você teria ficado lá. Aí eu vejo pessoas saírem das denominações, virem para a mensagem e estão escutando o pregador denominacional ainda. Mas o pastor fulano da igreja tal, lá da denominação tal, fala a verdade. Mas que tipo de espírito ele tem? Porque a verdade até o diabo fala. Mas o espírito dele é horrível. E se você estivesse na coisa certa, você não teria saído de lá. Deus não tinha dito, sai dela, povo meu. Mas você está lá na doutrina errada, com os pensamentos, está aqui na igreja certa, mas com o coração na doutrina errada. Está igual o povo no deserto. Estava saindo para Canaã, mas o coração no Egito ainda. Então você tem que ter uma decisão correta. Não, se eu sou da mensagem, eu quero ter o espírito da mensagem. Eu não posso ter medo de dizer, eu quero ter o espírito da mensagem, porque eu sei que espírito tem essa mensagem, que é o Espírito Santo. Porém, os homens que com ele subiram, disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Sempre tem um que desanima. Sempre tem um enviado, né? Sempre tem um mensageiro de Satanás. Que coloca desânimo na igreja. Não adianta orar. Não, eu orei 5 anos, Deus não me deu nada. Não adianta. Temos que ser perseverantes. E difamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiá-la, é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos nos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos nos seus olhos. Então toda a congregação se levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. Eita, que mensagem que eles pregaram, que comoveu a igreja inteira. Olha como o diabo não brinca. Então cuidado com quem você escuta, cuidado com quem você ouve, porque 10 espias que difamaram a terra moveram o coração de toda a congregação, e diz o profeta, havia mais de 2 milhões de pessoas ali. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Aí começaram a duvidar da mensagem, começaram a duvidar do mensageiro. E você vai ver, no versículo 4, e disseram uns aos outros, constituamos um capitão e voltemos ao Egito. Que coisa. Olha o que faz a rebeldia. Aí você veja muita gente voltando para o mundo, saindo da mensagem, tendo coragem de voltar para o mundo, gente. Da altura que nós estamos, eu pergunto que tipo de espírito nós temos recebido. Aí as coisas começam a acontecer, que Deus permite o diabo vir. Porque ainda se é um eleito, Deus vai ainda tratar. E as coisas começam a vir, e a coisa começa a apertar. E será que nós não temos que enxergar que Deus está ali? Então que Deus venha dar olhos ungidos com o colírio que é o Espírito Santo, para nós vermos. Amém? Então o povo queria desviar. Mas o Josué e o Caleb defenderam, e eu não vou demorar muito nisso, e eles defenderam, e eles disseram, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos a espiar a terra é terra muito boa. Essa mensagem é boa, gente. Essa mensagem é verdadeira. Mas morreu um aqui, caiu outro lá, mas eu não estou aqui pelo Espírito do homem, eu estou aqui pelo Espírito Santo. É certo que alguns vão cair, seja grande, seja pequeno. Infelizmente nem todos vão ficar, mas eu quero chegar lá. Nem todos que andaram com Jesus foram até o fim. Estavam com Jesus, viram os milagres, comeram do pão que Jesus pegou na mão, gente. Hoje tem gente que paga uma fortuna para ir lá para Israel, para ver onde é que Jesus passou,
Paga fortuna para dizer, olha, aqui era a Praia da Galileia, ó, onde Jesus pregava. Ó, aqui tinha um barquinho aqui, ó, que ele subia aqui para pregar o sermão da montanha, ou o sermão aqui da beira da praia. E as pessoas pagam fortuna, 5, 10 mil dólares para ir viajar para lá, para ver onde Jesus passou. Eles andavam com Jesus e mesmo assim abandonaram ele. Então não vamos nós pensar que todo mundo que vier vai ficar. Que todo mundo que sentar nesses bancos aqui vai ficar. O nosso desejo é que fiquem e que venham mais. Mas nós temos que ser realmente maduros o suficiente, que essa mensagem é para o grão-palavra, é para o eleito. O incrédulo não vai ficar. O manufaturado, aquele que crê uma hora, mas depois não crê, como Judas, não vai ficar. Mas o eleito vai ficar. O eleito vai realmente se posicionar. Então Josué e Caleb começaram a defender. Então a Bíblia diz, então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temeis ao povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não o temais. Então disse toda a congregação. Então o que eles disseram? Que os apedrejassem. Aí o povo quis apedrejar Josué e Caleb. Olha como a influência do diabo é forte. E se você parar numa rodinha para ouvir alguém falar mal do pastor A, da igreja B, cuidado. Daqui a pouco você está dando até razão para eles. Cuidado. Se você parar para escutar conselho de pessoas, ainda eu disse hoje numa casa, vocês não têm que escutar conselho de pessoas que estão com a vida espiritual mais baixa do que a sua. Você não tem que parar para escutar pessoa desviada. Você não tem que parar para pessoas que não querem saber de nada com Deus. Está um dia no culto e um mês fora. Você tem que escutar conselho de pessoas que estão melhor do que você. Você tem que escutar conselho de pessoas que estão mais espirituais, que estão te puxando para cima, não para baixo. Porque se você parar para escutar conselho de pessoas caídas, você cai também. Porque palavras geram espíritos. E uma palavra de uma pessoa caída vai gerar espíritos caídos em você. Mas uma palavra de uma pessoa que está de pé, isso vai te dar ânimo. Isso vai te dar força. Isso vai te realmente ajudar. Então, cuidado. Então, depois que eles falaram aqui, o povo quis apedrejar, Deus desce ali. Vou acelerar aqui. Deus quer derramar a sua ira, então Moisés vai e intercede pelo povo. E este é um tipo de Cristo. Mesmo as pessoas desviando, saindo da igreja, falando mal do pastor, falando mal da igreja, falando mal dos irmãos, estão lá fora falando, mas Deus ainda tem misericórdia. Ainda o Senhor quer salvá-los, ainda o Senhor quer tratar com eles, mesmo que às vezes Deus tem que quebrar a perna da sua ovelha, para trazer de volta para o aprisco, mas Deus quer salvar a alma. E lá vai Moisés então orar, clamar, oferecer sacrifício, Senhor, perdoa o povo. Aí no versículo 20, Deus vem e diz, e disse o Senhor, conforme a tua palavra, eu lhes perdoarei. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor enche a toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória, e os meus sinais, que fizeram no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Deus estava até contando quantas vezes eles foram rebeldes. E eles aqui, olha, eles me tentaram 10 vezes. E tem gente que parece que vai extrapolando. Deus fala um culto, Deus fala outro culto, e a pessoa vai tentando Deus. Não coloca em dia a vida, não se posiciona, e Deus vai falando. E Deus vai falando. E Deus vai avisando. O profeta diz que existe uma linha chamada misericórdia, e ela é muito fina. E você tem que cuidar para não cruzar essa linha. Porque o pecado da incredulidade, a blasfêmia do Espírito Santo é você não crer que Ele está falando. É você não crer nele, tornar o Espírito Santo uma coisa imunda. E não tem perdão. E se você não confiar, se você não crer que é o Espírito Santo que está falando com você, era melhor que você não tivesse sentado nessa cadeira aí. Era melhor que você estivesse em outro lugar, não aqui.
Porque você vem aqui para ouvir o Espírito Santo. Ou então, destitua este pastor e coloque outro. Outro que tem o Espírito Santo. Se você não crê que o teu pastor tem o Espírito Santo. Porque é um perigo eminente você não crer no Espírito Santo. É um perigo iminente você não crer no Espírito Santo. Então Deus fala. E aqui ele diz, 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Não verão a terra de que seus pais jurei. Nenhum daqueles que me provocaram haverá. Ou seja, nenhum deles vão receber o Espírito Santo. Não tem rapto para eles. Agora, versículo 24. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito. Olha bem. Porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me. Eu o levarei à terra em que entrou e a sua descendência a possuirá em herança. Deus disse, como eu observei, o meu servo, ele não duvidou, ele não deu ouvido à difamação desse povo, ele permaneceu na sua posição, e é o que nós estamos falando, que nossa batalha é permanecer na posição. A mensagem, como poderei vencer, no parágrafo 103, o profeta diz que vencer é suportar a prova, é você ficar posicionado, não voltar para trás, não duvidar. É você estar aqui no teu posto de dever nos cultos, é você estar lutando para estar na fila da ceia, porque é teu dever como cristão estar aqui. É teu dever. Não é uma coisa assim, se der eu vou. É teu dever estar aqui. Você faz parte desta igreja. Você escolheu estar aqui. Deus te chamou para estar aqui. Você não é um visitante. Você é membro deste corpo. O visitante não tem nenhuma obrigação com esta igreja, porque ele está vindo visitar. Mas você tem obrigação com esse trabalho. Não é só do pastor. O pastor é aquele que está na frente. É como se fosse o encarregado. Mas eu pergunto, uma obra é feita só do encarregado? Hã? Tem que ter o pedreiro, tem que ter o carpinteiro, tem que ter o encanador, tem que ter o eletricista. Tem que ter aquele ali que é o servente, que ajuda. Tem que ter aquela que limpa, que passa a vassoura, que tira os cacos. Tem que ter aquele que cozinha. A obra é feita de várias pessoas. E quando elas não trabalham em conjunto, a obra não sai. E o dono da obra bota todo mundo para a rua. E nós não podemos ser encontrados assim, uma igreja relaxada. Não que vocês sejam. Longe disso. Vocês estão de parabéns, têm ajudado, né, têm esforçado na força que nós temos. Uma pequena igreja, temos ido muito longe pela graça de Deus e continuamos assim. Mas não vamos relaxar, não vamos descansar nisso. De dizer, não, tá bom, glória, não. Vamos continuar levando a obra adiante. Vamos continuar sendo um povo unido, um povo batalhando pela mesma causa, permanecendo, porque Deus está observando. Deus está observando isso. Então houve um espírito diferente em Josué, em Calebe, e que esse mesmo espírito esteja em nós. Amém? Que Deus venha nos ajudar e nos abençoar. Lembre-se, nós não podemos cair da nossa posição. Por mais que aconteça, permaneça, fique firme, não desista. Não dê ouvido a espíritos para você ficar em casa. Eu estava dizendo para o irmão hoje, eu disse, o domingo é do Senhor. A palavra domingo quer dizer dia do Senhor. A palavra domingo quer dizer dia do Senhor. É o dia da ressurreição, é o dia que nós devemos honrar, não como uma religião, como eu já disse aqui. Tem igrejas que pegam um dia da semana e faz daquele dia um dia sagrado. Não. Se o domingo é sagrado, é por causa de um Deus sagrado que habita aqui. Não é o dia, é o Senhor. Mas nós deveríamos dar o domingo para o Senhor. Mas às vezes nós trabalhamos, como aqui tem bastante irmão que é agricultor, vai para a roça, né, tem os seus trabalhos, às vezes pega um servicinho extra, uma coisa, e trabalha o dia todo, se arrebenta, daí toma um banho e vem para cá dormir. Você não está dando para Deus o teu culto. Você já deu para o teu trabalho. Você deu para Mamon as riquezas do mundo. E Jesus disse que você não pode agradar a dois senhores.
Ou você vai agradar a Deus ou a Mamon, que é as riquezas do mundo. Então, priorize o teu domingo para o Senhor. Se o boi cair no buraco, tudo bem, vai lá e tire. Foi um acidente. Mas não empurre o boi no buraco. Não pegue serviço no domingo. Não invente churrasco com família até 3, 4 horas da tarde, para depois vir para a igreja dormindo. Para vir para a igreja aqui e dizer ao Senhor, o que sobrou para ti eu vou dar. Não faça isso. Eu vi algo de um irmão em Araranguá, onde eu moro. Ele disse, pastor, eu nunca mais vou fazer churrasco com a família no domingo. Por quê, irmão? Porque se junta gente que é crente da família e gente que não é. E a gente vai para a igreja depois tudo atribulado. Porque falam mal, reclamam, falam da igreja A, do pastor B, e isso é horrível. Então assim, no domingo não faço mais. Isso, amém, irmão. Que Deus abençoe essa tua atitude, essa tua decisão. Porque cada decisão vai gerar algo na nossa vida. Há um poder nas decisões. Então, vamos tomar a decisão certa. Vamos continuar posicionados. Vamos continuar sendo pessoas como Josué e Caleb, animosos, crendo na palavra, defendendo a palavra. A nossa bandeira é o Espírito Santo. Não é um homem, é o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo está em homens, em mulheres. Então vamos defender esta mensagem, vamos defender a nossa congregação, vamos defender sim, porque aqui nós não somos a favor do pecado, não, mas nós amamos os pecadores para ajudá-los, assim como Deus não ama o pecado, mas Ele ama o pecador, Ele quer tirar o pecador do pecado, Ele quer limpar, quer batizar com o Espírito Santo. Então não vamos amar o pecado, mas vamos amar o pecador, vamos ajudar o pecador a que ele saia daquela situação. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Louvado seja Deus. Feche teus olhos, vamos orar. Vamos manter a nossa posição. Nós temos alguns pedidos de oração. O irmão Neno pede oração, está enfermo. Vamos orar também pelo Jailson, que está na UTI. Ele teve um AVC e está internado no hospital de Criciúma. Conversei com a irmã Liliane e ela pediu oração. Vamos orar por ele para que o Senhor venha ter misericórdia daquela vida, daquela alma. Ele está fora dos caminhos do Senhor, mas o Senhor pode tratar com ele, e que ele não venha partir da maneira que ele está, mas que o Senhor venha intervir e possa dar graça àquela alma. Vamos orar também por Emanuela, por Juan, por Benício, Alex, Abiqueila, Natan, por Anthony, Eduarda, Maurício, Cleiton, Eduardo, Cíntia, Israel e Leonardo. Oração por libertação, por Mauro e família. Vamos orar por estas vidas. Feche teus olhos. E se você tem um desejo no teu coração, se Deus falou contigo, se você tem ouvido outras vozes, se você tem ouvido pessoas falarem mal, se você tem recebido pessoas na tua casa, até mesmo uma ligação, e você diz, Senhor, eu não quero mais dar ouvido ao diabo, não quero dar ouvido a estas pessoas caídas da graça, porque um cristão ele não fala isso. O profeta diz que quem persegue eleito é os caimitas. Um eleito não persegue o outro eleito. Ele não se reúne para falar mal, pelo contrário, ele se reúne para orar por aquela pessoa. Ele não vai visitar casa para tirar pessoas da igreja, para tirar pessoas, e você vai ver que o diabo é tão sujo, que muitas vezes ele não consegue levar você para outra igreja, mas faz você ficar caído no mundo. Que Deus tenha misericórdia de você. Se você desejar levantar a tua mão, dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajuda, eu quero tomar a decisão certa, eu quero ser um cristão, eu quero defender esta mensagem, eu quero defender com a minha vida, eu quero defender com as minhas atitudes, eu quero defender, Senhor, quando alguém disser para mim que eu estou vestida de uma maneira muito velha, de uma maneira muito errada, eu quero defender a mensagem, eu quero defender a Bíblia e não me importar com o que os outros estão falando, mas eu quero me importar com o que Deus está falando.
Se alguém me chamar de fanático, de idólatra, porque eu estou idolatrando a mensagem, ou seja lá o que for, eu não quero dar ouvido para essas testemunhas caídas, eu não quero dar ouvido para essas estrelas caídas, eu quero ouvir, Senhor, a voz do Teu Espírito Santo. Ajuda, Pai, em nome de Jesus. Aqui está esta irmã, Senhor, e ela vem pedir a Tua graça, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro por ela. Senhor, Tu tens falado no coração dela, Pai. Só o Senhor sabe, Pai, aonde, Pai, que ela precisa mudar, aonde que ela precisa, Senhor, ser transformada. E nesta noite ela está no melhor lugar, que é na Tua presença, Pai. Eu creio que o Senhor está neste ministério, Pai. Então que haja essa transformação, que haja essa mudança, Pai. Só por ela sair do seu lugar corajosamente e vir ao altar, Pai, é porque o Senhor já está fazendo esta mudança, Pai. Ou então ela não teria coragem de estar aqui. Então eu oro em nome de Jesus, abençoe a tua filha, Pai, dá graça a ela, Senhor, tira, Senhor, aquela sementinha que o diabo tentou plantar, que o diabo lançou no coração dela, que esta semente seja arrancada e queimada pelo fogo do Espírito Santo, e que a verdadeira semente de Deus continue crescendo nesta vida, Pai, para a glória do teu santo nome eu oro. Pai, há vidas aqui, Senhor, com mãos levantadas, e eu oro em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha, Pai, atender esses pedidos, essas vidas que estão, Senhor, com suas mãos levantadas, desejando ser melhor. Cada culto, Senhor, que nós viemos aqui, é o Senhor nos falando para ser melhor. O profeta disse: se nós virmos na igreja e não sentimos que precisamos ser melhor, então nós devemos correr para o altar, porque tem algo errado ali. Cada culto que o Senhor fala, Pai, o Senhor mostra que nós precisamos ser melhores. Então ajuda, Pai, estas mãos que estão levantadas. Também aqui está, Senhor, este meu irmão, Pai, está enfermo. E eu oro, Senhor, com autoridade em nome do Senhor Jesus, que esta enfermidade saia do corpo do meu irmão. Eu te repreendo, Satanás, que está aqui manifestado na forma de uma enfermidade. Que o meu irmão seja curado e que este mal saia em nome do Senhor Jesus. Aqui também está meu irmão, Pai, eu oro em nome de Jesus. Ele vem buscar a Tua graça, o Teu perdão, Pai. Ajuda, Senhor. Tu tens falado aos nossos corações nesta noite, Pai, que ele receba, Pai, o Teu Espírito Santo, que ele receba na sua vida o Espírito Santo, Pai, que ele receba na sua vida o Espírito Santo, Senhor. E eu creio que tudo que há de bom está no Espírito Santo, Pai. Dá-lhe, Senhor, o batismo do Espírito Santo nesta alma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui também está minha irmã, Senhor, eu oro em nome de Jesus, que o Senhor venha ungir a vida dela, Pai. Toca, Senhor, como, Senhor, aquele querubim, Senhor, como aquele serafim que tocou, Senhor, ali no profeta Isaías, e purificou a Isaías. Purifica, Senhor, a Tua serva, unja os ouvidos dela, Senhor, para ela não ouvir conselhos errados. Unja, Senhor, a boca dela, para ela não comentar e não falar coisas erradas, Pai. Unja seus olhos, para que ela não venha ver somente falhas, mas que ela possa enxergar, Pai, que em tudo o Senhor está trabalhando, Pai. Ajuda, Senhor, esta alma. Oh, meu Deus, dá força, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Rebatiza com o Teu Espírito Santo. Se ele tem, Senhor, se afastado da vida dela, Pai, como naquela mensagem onde o profeta diz que nós tomamos atitudes, muitas vezes que entristecem o Espírito Santo, e ele, Senhor, ele alça voo como uma pombinha e se assenta ali num galho, Pai, esperando nós nos arrepender, esperando nós tomarmos uma iniciativa, uma decisão correta, e então ele volta, Senhor. Oh, Pai, eu oro que assim Teu Espírito Santo volte na vida dela, Pai, em nome de Jesus. Aqui está Teu servo, Pai, eu oro em nome de Jesus, ajuda ele, Pai, abençoa, Pai. Oh, Senhor, nessa semana ele pediu pela Tua graça, Senhor, ele estava enfermo, Senhor. Oh, Deus, o Senhor rapidamente falou a ele onde estava o erro, onde ele tinha, Senhor, falhado em algo ali, Senhor, mas ele reconheceu, Pai, o erro, ele pediu a Tua graça, e então o Senhor curou ele, Pai, e já as dores cessaram, e já, Senhor, as coisas estão voltando ao seu devido lugar. Então, Pai, abençoe a vida dele, que ele continue assim, Pai, um homem sincero, um homem temente ao Senhor, Pai, e que o Senhor possa falar e ele possa ouvir, Senhor. Abençoa ele, seus negócios, dá, Senhor, uma clareza em seus negócios, Pai, e que o Senhor abençoe e guarde sua vida, em nome de Jesus Cristo. Por estas vidas que nós
reclamamos nesses papéis, Pai, pedimos a Tua graça, abençoa, Pai, transforma estas vidas, Senhor, com Teu poder, que eles recebam, Pai, o toque do Teu Espírito Santo, vidas que nós muitas vezes não podemos e não temos nem como chegar lá, mas há um Espírito Santo que pode chegar lá. Então nós oramos para que o Senhor toque nestas vidas, Pai. Aquele, Senhor, irmão que está lá na UTI, o Senhor pode tirá-lo daquela situação, Pai. O Senhor pode dar um livramento para ele, e não somente um livramento para o corpo, mas livra ele do inferno, Senhor. Livra ele da condenação, Senhor. Dá para ele, Senhor, mais uma vez, Senhor, ó Deus, o desejo de te servir, o desejo de voltar para a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus nós entregamos, Senhor, estas vidas nas Tuas mãos. Obrigado, Pai, nós agradecemos pelo culto, Senhor. Nós agradecemos pelas Tuas bênçãos, pela Tua palavra, pelo doce Espírito Santo que mantém esta igreja. Oramos por aqueles que não vieram, por algum motivo, Senhor. Satanás tem, Senhor, muitas vezes aprisionado, Senhor, os crentes em casa. Ó, Senhor, nós temos tido, Senhor, tantas formas de vir à igreja. Temos carro, temos Uber, temos tantos outros meios para vir à igreja, Senhor. E muitas vezes nós nos acostumamos aonde irmãos, Senhor, de 30 anos atrás, não tinha nenhuma bicicleta, vinham de longe a pé, Senhor, para te servir na casa do Senhor. E eram curados, eram abençoados, eram cheios do Espírito Santo. Naquele dia esses irmãos se levantarão e vão condenar, Senhor, aqueles, Senhor, que tendo condições não vieram, deixaram suas posições, mas que o Senhor tenha misericórdia, Pai, e se houver um amanhã, Senhor, dá, Senhor, para esses irmãos, Pai, dá para eles, Senhor, uma oportunidade de acertar estas coisas e posicionar para o Teu reino, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar só um momento.